Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto do canal 100 Meias Verdades e hoje a gente vai falar sobre comunicação, tá? Uma área que inclusive eu tenho especialização. Então vamos lá, o tema de hoje é um tema interessante, porém polêmico. Ou seja, será que os jornalistas são militantes políticos? Então vamos ver. Por quê? Porque tem muita gente aí que fala, olha, esse pessoal da mídia aí não passa de militante político, travestido de jornalista. Vamos ver se isso é verdade ou não. Então vamos lá. Gente, tem um ditado aí, brincalhão no meio jornalístico, que diz o seguinte: o que é um jornalista? Alguém que não sabe de nada, mas fala sobre tudo. Olha só, não sabe de nada, mas fala sobre tudo. E muitas vezes ocorre isso mesmo, tá? Pela dificuldade da imprensa, porque tem vários temas, né? Existe tema lá, o cara vai falar sobre genética, sobre pugilismo, vai falar sobre astronomia, ou então, né, sobre economia, macroeconomia, ciência política. E aí, às vezes, aquele meio de comunicação não tem todos os especialistas para falar sobre esse assunto, tá? Para comentar sobre esse assunto, melhor dizendo. Tá ok? Então, às vezes, coloca um jornalista lá que dá uma enganação ali, faz um enrolation. Pega e fala lá, tal, isso, aquilo. E às vezes a pessoa tem gosto por aquilo e tal, e acaba falando, né, e comentando muito sobre aquilo, mas não tem um conhecimento aprofundado. Ok? Não é nenhum demérito, mas é a realidade. Porque aquela mídia, né? Aquela mídia não, aquele meio de comunicação, aquela empresa, ela, claro, que não quer ficar gastando horrores, ela quer economizar o máximo possível, né? E obter lucro e tudo mais, não quer ficar contratando especialistas para tudo que é área. Uma vez e o outro, quando realmente o jornalista não entende nada sobre aquele assunto, ele traz uma pessoa de fora e faz as entrevistas ali para poder esclarecer aquele ponto. Mas quando é um assunto habitual, vamos supor, política, economia, né? Um tema jurídico, que tem muito, né? Então, esses temas, esportivo, o cara geralmente pega um cara que entende de esporte mesmo. Mas essas três primeiras que eu falei, não, ele não vai trazer uma pessoa especializada todas as vezes, né? Vamos pegar um cara aqui, um jornalista aqui que sabe falar muito bem sobre política, tem, né, bons argumentos, né? Ou então um jurista aqui que o cara está no meio jurídico lá, entende bastante, embora ele não tenha formação jurídica, mas ele entende muito e tal. E assim por diante, tá? Já na área de médica, às vezes o cara é jornalista, mas não é médico, ou não é engenheiro. Aí o que acontece? Os meios de comunicação, evidentemente que não vão dar esse vacilo. Vão chamar um médico especialista lá em cardiologia, o que for, né, pneumologia, e vão entrevistar e o cara vai responder ali. Então, aí o jornalismo não tenta falar ele próprio sobre esse assunto, ele chama um especialista de fato, tá? Como na engenharia, né? Um engenheiro civil, um engenheiro elétrico e tudo mais, para falar sobre um determinado assunto ali, eles chamam essa pessoa, certo? Mas no campo da política, do direito e da economia, nem sempre ocorre isso, tá? Muitos jornalistas, mesmo não tendo formação nessas áreas, acabam dando opinião e acabam e fala pelos cotovelos, certo? Então é basicamente isso. Os jornalistas, para vocês entenderem assim também rapidamente, o jornalista raiz é aquele
que é repórter. Aquele pessoal que vai a campo, vai lá na rua mesmo, lá entrevistar o bandido, o policial, a dona de casa lá que teve um problema, entendeu? Vai entrevistar o político, o prefeito, entendeu? Esse aqui é o raiz, é o repórter, é aquele mesmo, de fato. Aí ele leva lá e traz para redação e depois o pessoal vai, né, fazer a reportagem dele e colocar no meio de comunicação, seja televisivo, ou rádio, ou impresso, tá bom? Tem um entrevistador de estúdio, aquele que faz entrevista, chama um cara dentro do estúdio de televisão ou de rádio e faz a entrevista ali. E tem os jornalistas de telejornal, são aqueles lá que ficam lá naquela plataforma lá, sentadinho, dando as notícias para as pessoas, no rádio ou na TV. Tá ok? Que alguns também são chamados de âncora, que é o que geralmente é uma pessoa que faz o telejornal e vai chamando os outros repórteres, tá bom? E tem um comentarista, que algumas vezes são realmente especialistas e outras vezes eles são jornalistas que são especialistas ou meramente jornalistas que falam sobre aquele assunto, embora não sejam especialistas. É essas pessoas que a gente quer também falar. Esses são os mais relevantes para responder esse tema. O que ocorre no jornalismo, gente? O jornalismo, embora não tenha necessidade dos jornalistas ter formação acadêmica, né, faculdade de jornalismo, que é uma área da comunicação, que se divide em jornalismo e publicidade, às vezes outras áreas, ele tem um tipo de formação política lá dentro. Oficiosa, não é oficial, oficiosa, né? Que ele é, não só na faculdade, evidentemente, mas ele tem uma tendência a ter uma visão esquerdista, falando ideologicamente, tá? Então, o que acontece? 20% dos jornalistas, eles são de direita. Mais ou menos, estou chutando. Pode ser até, esse é o máximo, né? 20 para menos, né? Pode ser, geralmente é 10, mas eu vou pôr 20 para exagerar. E 40% são esquerdistas mesmo, pessoal convicto. E 40% restante, né? Eles são simpatizantes da esquerda. Eles não são aqueles convictos, aquilo, mas, pô, eu acho que é legal a esquerda, esse pensamento esquerdista, coletivista, é legal, o socialismo é bom, um pouquinho de Estado é ótimo, né? O Estado nos protegendo, né? Um social-democracia, coisa boa, um globalismo. Então, eles gostam disso, eles acham legal, acham ser, pô, isso aí eu estou contribuindo para o mundo. Então, ele tem essa visão. Então, 80%, né, no mínimo, dos jornalistas formados, eles são esquerdistas. E 20% são direitistas, tá? No máximo. Porém, quando estão lá no meio de comunicação, eles fazem aquela patotinha e dominam tudo. Raramente tem direitista, muito raro, tá? Eles conseguem excluir o pessoal de perfil direitista. Ficam eles dominando todo o campo, já que eles são a maioria, eles vão expulsando. E negócio de contratação, não tem cota, não tem estabilidade, você, né, a pessoa que chega lá não tem direito a ficar lá, então eles fazem a patota e vão tirando os direitistas. Então as redações de jornais, de revistas, né, de televisão e rádio é dominado pela esquerda, ok? Dominado. Não é 100%, mas é
de 80% a 90% é dominado pela esquerda. Aqueles que ficam lá geralmente são pessoas que sobrevivem lá. Quer dizer, é uma coisa meio complicada. Eles conseguem ficar lá, às vezes conseguem ter um relacionamento, já que eles estão minoria, tão insignificante que os caras às vezes permitem, tá? Permite ficar lá e tal. É um cara às vezes muito moderado e tem uma conversa assim meio conciliadora, então o pessoal permite. Então tem isso. Às vezes não é o canal, o proprietário do canal que tem essa intenção. Porque o proprietário do canal não está nem aí para o que o pessoal está falando no canal. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer. Aquilo é uma empresa para ele. Ele quer lucro, ele quer saber de lucro e ganhar dinheiro. Não está nem aí. Aí deixa na mão de alguns administradores, esses administradores conhecem jornalista também, não está nem aí. E deixa de meio de jornalista, e esse jornalista de esquerda domina tudo aquilo. Aí ele faz a festa, acabou. Entendeu? Ele que está no dia a dia. Ele que está contratando, ele que está influenciando, ele que está queimando aquela pessoa que ele não gosta e chamando aqueles que ele gosta. Que eles gostam. Entendeu? Então é bem assim. E aí o que acontece? Para responder essa pergunta, será que os jornalistas são militantes políticos? Gente, infelizmente são, tá? Todos, evidentemente que não. Mas boa parte. Boa parte. Quando? Vamos chutar aí. Tudo é chute, né, gente? Isso aí não tem como ser matemático, né? Porque tem várias redações, vários meios de comunicação, tudo que é lugar no mundo, isso aqui, no Brasil, não tem como chegar a um número certo. Né? Assim, exato, lá percentualmente isso. Seria uma loucura. Mesmo que é uma coisa dinâmica, toda hora entram pessoas e saem pessoas, não ia ficar coisa de maluco. Tá? Mas fazendo uma análise fria, né? De uma conta de chegar, vamos dizer assim, 60% dos jornalistas, tá? Existe 80% a 90% de esquerdistas nos meios de comunicação brasileiros. Só que alguns estão na área de futebol. Futebol, você vai falar de política? Não vai. Na área de cultura, às vezes não vai falar, né? Vai de cinema, não. Ele vai dar um viezinho lá, coisa mais não é tão relevante de moda. A pessoa pode ser altamente esquerdista, mas não vai falar de Karl Marx, né? Não vai falar de Mussolini, né? Não vai falar de globalismo, não vai falar nada disso, né? De coisas esquerdistas, né? Vai falar de Hitler. Não, porra, ela vai até ficar com medo, ela não vai falar de Hitler. Então, o que acontece? A gente tem que ver o seguinte, essas pessoas, nem todas elas vão falar de forma aberta e defender o esquerdismo, tá? Inclusive as pessoas dessas áreas aí de esporte, moda, sei lá, artes, cinema, o que for, não vai ficar lá fazendo militância. Porém, o pessoal de economia, da área de direito, área de política, área social, sociologia, esses sim vão falar sobre política e vão ser de esquerda, sim. E a maioria, embora sejam jornalistas, a grande maioria seja jornalista, claro, tem os comentários, eles, na maioria, tipo 80%, 90% são de esquerda, porém 60% são militantes mesmo. Vão militar dia e noite, tá? Eles vão falar sobre esquerda o tempo todo, realmente travestido. Eles não vão falar abertamente, eu sou de esquerda. Geralmente eles falam o quê? Somos liberais. Sou liberal. Eu sou um social-democrata. É liberal e social-democrata. Entendeu? Social-democrata, na verdade, é esquerda. Tanto quanto socialista e quanto um fascismo, quanto um globalista, quanto um islamista.
são de esquerda mesmo. Porém, é aquele pessoal mais limpinho, mais, né? Vamos dizer assim, mais perfumado, mais elegante. Ou então fala que é liberal. Mas só que esse liberal, ele não é o liberal de direita, que é o liberal mesmo, né? Do liberalismo. É o liberal daquele que liberou tudo. Liberou o aborto, liberou a maconha, liberou drogas em geral, entendeu? Liberou sexo, liberou qualquer coisa menos o liberalismo, entendeu? Então é liberal geral. Aí falava, isso é o liberal, tá? Que na verdade, chamado nos Estados Unidos de liberal. Liberal nos Estados Unidos, na verdade, é esquerda, que tem essa conotação de liberal nos costumes, ou seja, não tem essa tradição conservadora dos costumes. Não defende família, defende aborto, defende casamento gay, casamento com qualquer coisa que você quiser, entendeu? Feminismo, defende gaysismo, defende tudo. Tudo que você pensar e imaginar, eles defendem. E estão achando que aquilo é o máximo. Tá? A esquerda é assim, elas acham que o que eles defendem é o máximo. Tá? É o mentalismo, então, nossa, tudo, eles defendem essa parte. Então, a resposta para essa pergunta, será que os jornalistas são militantes políticos? Olha, gente, 60% dos jornalistas, pelo menos brasileiros, e boa parte dos americanos também, são sim militantes políticos, tá? Na verdade, são parte da esquerda, da militância esquerda infiltrada no jornalismo. Não começou assim, evidentemente, mas eles acabaram chegando lá como jornalistas, pessoas ali, depois eles foram influenciados, muitas vezes pela própria faculdade e depois dentro das próprias redações de jornais, dessa mídia, a mídia tradicional, e aí eles incorporam isso porque vira senso comum, entendeu? Porque existe a revolução cultural, e a revolução cultural penetra neles. Eles nem estão sabendo que estão pensando de forma esquerdista, mas eles estão achando que aquilo é normal, entendeu? Eles estão numa nuvem, numa bolha assim, eles estão achando que não estão sendo influenciados, tá? Já algumas vezes a direita também tem militância, tá? Não vamos esquecer, outro lado, tem a militância da direita, só que a militância da direita é mínima, fraquíssima, tá? Não contrabalança. Então, para fechar uma coisa, o jornalismo tinha que ser isento, como um repórter dá uma notícia, de forma a dar a notícia lá na rua do que aconteceu, os fatos. Aconteceu isso, isso e aquilo, papapá. Ou como um entrevistador, perguntar aquilo que é pertinente, entendeu? Não levar por viés político, certo? Tentar ter umas perguntas sempre de forma isenta. Falar para a pessoa, você é médico? Aí você pergunta sobre medicina, você vai perguntar qual é o partido da pessoa. É igual perguntar de economia. Ah, não, mas você participou lá, o senhor é economista, mas foi do governo tal, do governo de direita ou de governo de esquerda, entendeu? Então, e criticar e ficar ali repisando, né? Pizinhando, melhor dizendo, tá? Então, é isso que vai caracterizar. Então, um jornalista, na verdade, ele tem que ser isento, ele tem que levar a notícia de forma neutra, sem um viés político, ideológico para a sociedade,
tá? Para o consumidor da informação. E não tentar manipular a notícia conforme a sua ideologia, tá? Seja de direita ou de esquerda. Hoje é 60%, para ser assim bem razoável, é de esquerda, tá? Mais ou menos 30% é uma coisa mais ou menos neutra e 10% é de direita, tá? Então ela tá boa parte poluída com ideologia, tá? Ela não tá pura, a informação não vem pura, ela vem trabalhada, ela chega até o leitor, né? O consumidor da informação, ela vem deturpada por ideologia, ela não vem pura, ok? Porque essas pessoas que dão a notícia são jornalistas que não têm especialização nas áreas que eles falam, geralmente jurídica e política, e acabam por uma questão, aí é bem uma coisa assim, que sofreu influências da ideologia esquerdista, geralmente é esquerdista, né? 80%, e aí acaba reverberando aquilo, passa aquilo para todo mundo com aquele viés, ok? Então é basicamente isso. Então tá respondido, gente. Será que os jornalistas são militantes políticos? Boa parte, tá? Vou dizer assim, 70% são militantes políticos mesmo, tá? 60% são de esquerda, assim, daqueles demais. Os outros 30% são meio neutros ali, mas cai para o lado da esquerda. E 10% são de direita. Quase não tem ninguém neutro nessa história, tá? São ali 10, 20% neutro, tá? Que são de áreas que não tem nada a ver. Vai falar sobre política, aí você vê, quando você fala de política, você fica assim, abismado, olhando os caras falando. Nossa, o cara é esquerdista demais. Aí eu fico olhando o outro. Nossa, esse cara é direitista. Isso aqui. Então, eles não conseguem analisar a coisa de forma neutra, sem o viés ideológico. Ok? A notícia, às vezes, não tem esse viés ideológico, ele começa a deturpar. Ok? Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais e eu acho que vocês já entenderam, porque eu sou jurista também, né? E eu falo e digo de novo, repiso aquilo que eu estou falando para a pessoa entender mesmo, porque nesse canal é 100 mil verdades, então você tem que entender o que é de fato as coisas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.